é o Patinho Feio. Tocante também, né? Tem elementos de fábula, mas ainda é eminentemente um conto. Patinho Feio, vocês sabem que era um ovo de cisne que sabe-se lá como, cada história tem a sua explicação, foi parar no ninho de uma pata. A pata chocava aqueles ovos, havia um ovo meio diferente, mas ela achava que era aquilo mesmo, chocava todos os ovos e um dia começaram a quebrar as cascas. Nasceram uns patinhos amarelinhos, super bonitinhos, mas um era um pato grande, branco, desajeitado, feio, esquisito, não tinha nada a ver com os outros, e ela fica escandalizada com aquilo e rejeita o patinho. E enquanto ela vai passear no lago, vai andar com seus patinhos, ele continua acompanhando aqueles que ele considera como seus irmãos. Mas é rejeitado, é debochado por todos, todos o chamam de feio. E ele fica um pouco impressionado com aquilo e resolve conferir se ele era realmente feio. Olha-se nas águas do lago. E como o lago oscilava, sua imagem sai toda distorcida. E ele olha e acha, nossa, realmente sou muito feio. E começa a chorar e resolve sair dali e procurar um local onde ele não incomodasse ninguém. Perceba que mais uma vez existe o simbolismo das águas da matéria. Quando nós vivemos num mundo materialista e além disso muito distorcido, as coisas belas ao se refletirem nele parecem absurdos. É um mundo onde as coisas se invertem, onde aquilo que é feio é aceito e aquilo que é belo e nobre é visto como uma distorção. Ou seja, como dizia Steven Pressfield, que é um autor por quem eu tenho muito carinho, existe um acordo tácito por permanecermos todos patos. Se alguém se revela, se alguém ousa ser cisne, isso não é perdoado. E ele não é perdoado. E sai então sozinho, andando por matos, por florestas, sempre muito angustiado, chorando, até que em um determinado momento ele chega num local onde ele vê aves num lago. Uma mãe com vários filhotes, mas já não era uma mãe como a sua mãe pata. Era uma ave branca, grande, belíssima, mas curiosamente muito parecida com ele. E os filhotinhos idênticos a ele. E ele olha e se assusta com aquilo porque a ave não era feia, nem era uma distorção. Era lindíssima, era a coisa mais bela que ele já tinha encontrado. E a mãe cisne se aproxima dele, reconhece como um dos seus filhos, chama ele para se unir aos seus irmãos, ele é aceito e passa a deslizar sobre as águas desse lago junto com ela. Ou seja, quando é que o cisnezinho consegue reconhecer o que ele é? Quando é que ele se vê? Ele se vê projetado no outro. Quando ele encontra outros que, como ele, têm uma nova forma de navegar, tem uma nova forma de deslizar sobre as águas, tem uma nova forma de mover as suas asas, não são patos, são seres que se movimentam como se fosse um grande balé, são seres que se movimentam sobre as águas da matéria, esse é o símbolo do cisne, da forma mais bela possível. É o símbolo de deslizar sobre o mundo material, refletindo os arquétipos do céu, ou seja, a maior ética, a maior estética, a maior beleza nos movimentos de um ser no mundo material. Esse é o símbolo do cisne, do Hansa hindu. Muitas vezes o cisne está presente em várias simbologias, sempre com essa ideia. E ele se vê no outro. Eu acho isso uma referência muito interessante, porque quando você, eu e muitas outras pessoas que têm uma natureza filosófica, têm interesse em conhecer mais profundamente o sentido da vida, não quer permanecer na superfície, quer entender quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, quando nós, adolescentes, temos essa necessidade, nos confrontamos com um mundo que era uma grande corrida para ver quem ganhava mais dinheiro, quem tinha mais títulos, nós éramos de uma distorção, éramos feios, éramos estranhos. Eu me recordo como se fosse hoje o dia que entrei numa escola de filosofia. E olhei à minha volta e cheguei à conclusão que se eu era estranha, não era a única, porque todo mundo ali estava preocupado com as mesmas coisas que eu. Tinha preocupações nobres, elevadas, questionava-se sobre o sentido da vida e procurava formas de se tornar um ser humano melhor, mais completo, mais digno da vida como ser humano. Estar quites com o privilégio da vida. E aquilo para mim foi muito surpreendente. Bom, se sou louca, não sou a única. E quando vi essa história do Patinho Feio mais uma vez, que só a tinha visto na minha infância, cheguei à conclusão, é essa a ideia. Nós começamos a encontrar referências à nossa volta e nos reconhecemos nessas referências. Nós nos vemos no outro, que vive a mesma saga que nós. E aí encontramos o nosso lugar.
Percebemos que não somos nem melhores nem piores, mas temos o nosso papel no mundo. E isso deve ser respeitado, para que a gente possa viver e deixar viver. Respeito, respície, saber ver, olhar mais uma vez, começa por saber olhar a si mesmo e encontrar o seu lugar no todo, que é tão digno quanto qualquer outro. Mas o seu papel, ele é necessário também e tem que ser cumprido. O seu recado ao mundo tem que ser dado. E o seu é um recado de Sidney, talvez. Então, quando ele descobre isso, ele entra em harmonia. Ele encontra o seu lugar dentro do grande quebra-cabeça do universo. E foram felizes para sempre. Então, o que nós vemos nessa nossa última historinha, mais uma vez, é a saga humana. João e o Pé de Feijão, o que era? A saga humana. Rapunzel, o que era? A saga humana. Aqui também não é diferente. Percebe que esses símbolos, o cisne, os cabelos longos, que são o ponto forte da Rapunzel, o pé de feijão que une dois mundos, que é o ponto forte do conto do João, são diferentes aspectos simbólicos que te mostram a tarefa que você deve realizar como ser humano. E às vezes, exatamente por essas diferenças, você tem mais facilidade de reconhecer esse caminho pelo pé de feijão do que pelo cisne, pelos cabelos longos do que pelo pé de feijão. Ou seja, são formas diferentes, arquétipos diferentes, mas no fundo falando de uma única coisa. Ou seja, o tipo mental talvez seja o mesmo. Se você parar, Jung dizia isso, eu já fiz essa brincadeira para ver se ele tinha razão, cheguei à conclusão que é uma verdade. Você pega os mitos, os argumentos centrais dos mitos, você vai pegando os atributos, por exemplo, da grande mãe. Daqui a pouco você encontra os atributos da árvore. Daqui a pouco você encontra os atributos do grande oceano. Ou seja, estão todos conectados, no fundo são um só. Mas quando se desdobra em arquétipos particulares, ele desenvolve contigo um laço emocional e passa a ser significativo para você. Porque aquele é o aspecto através do qual você está mais preparado para ver a si próprio. Por fim, o que eu gostaria de lembrar a vocês é que hoje chegamos a um nível tal de superficialidade que começamos a julgar os contos de fada como se fossem historinhas, telenovelas ou seja lá o que for. Julgar elementos superficiais e estabelecer críticas que às vezes são, me desculpem, mas parecem uma grande insanidade. Então começar, por exemplo, a estabelecer críticas sobre a Branca de Neve porque o príncipe era machista, pelo amor de Deus. O príncipe que beija a Branca de Neve não é nada diferente do Deus que toca o dedo de Adão na criação de Adão de Michelangelo. Nós não estamos falando de um homem e de uma mulher, estamos falando de elementos que existem dentro de qualquer ser humano. Cuidado para não sermos redutivos, porque quando começamos a ser superficiais e redutivos, a primeira coisa que perdemos é a nós mesmos, porque a natureza humana não é superficial, ela é profunda e complexa e não se presta a interpretações superficiais. E depois disso, perdemos toda essa herança que ao longo da história foi construída para nos ajudar a apontar o nosso caminho. Tudo isso vai sendo perdido. E depois, um dia teremos que achar o caminho sem placas, sem sinalizações, e recomeçar a construir os sinais que destruímos para trás. Esses sinais que ajudaram tantos a encontrar o seu caminho. Cuidado! Não estou falando que os valores sejam desprezíveis, há que considerar o direito dos homens, das mulheres, das crianças, dos animais, tudo. Mas cuidado para não se reduzir a uma visão só e não reduzir toda essa herança do passado que foi deixada a você, que fala de muito mais. Não fala só do soma, não fala só de um corpo físico, fala da natureza humana por inteiro e aponta o caminho. E não somos tão bons assim para achar o caminho sozinhos. Cuidado, cuide disso, como um precioso presente que nos foi deixado do passado. Mais uma vez eu fecho com Jung, que diz que quando aprendemos do passado, damos um sopro de vida aos nossos antepassados. Justificamos a existência deles. Redimimos, como diz Campbell, a nossa vida da arbitrariedade. Sagrado é a função de dar sentido. Sacralizar as experiências do passado e ver o que elas têm a nos dizer. E fazermos disso um manual de vida, para aqueles que sabem onde devem chegar como seres humanos. E estimam essa missão, estimam esse destino. É isso. Eu agradeço muito a presença de vocês e espero que dê boas reflexões.